Você acha sua vida um marasmo, um tédio? 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 Pois este é o nosso A Vida Além do Sol, Meditações em Eclesiastes. Eu sou o Pastor Marcos e hoje nós vamos falar sobre essa sensação de marasmo, de falta de sentido, de repetição e de tédio que às vezes nós encontramos na vida. Afinal de contas, qual de nós nunca teve essa sensação de que a vida é uma repetição sem sentido, uma coisa cíclica que nunca chega a lugar nenhum e que não tem propósito algum? Fique aí também, curta e compartilhe este conteúdo para a glória de Deus. Bom, pois saiba que você não está sozinho nessa. Salomão também concluiu a mesma coisa, por exemplo, no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. E por que Salomão chegou a essa conclusão? Creio que pelo mesmo motivo que eu e você, e todo ser humano, eu creio, chega uma hora ou outra quando pensa sobre a vida, quando nós ficamos aí filosofando, quando nós ficamos aí refletindo sobre o sentido da vida, sobre a nossa existência, sobre o que nós já falamos aqui, as questões últimas da vida, que no final das contas são as que mais importam. Por que Salomão chega a esta conclusão e nós também chegamos? Lembra que Salomão está avaliando a vida debaixo do sol, ou seja, sem levar Deus em conta, sem considerar este aspecto. Ele está buscando por ele mesmo, com os recursos que ele tem, através da experiência, através dos seus sentidos, através da razão, através da ciência, claro que não a ciência moderna como nós temos hoje, mas da pesquisa que ele tinha naquela época. Mas aí nós podemos pensar assim, mas Salomão está fazendo isto, mas ele já tem um pressuposto teológico, ele já está fazendo uma pesquisa como um religioso. Bom, se nós lermos a história de Salomão, nós vamos ver que ele teve realmente um momento de apostasia. E, além do mais, eu creio que para todos nós a neutralidade é algo impossível. Todos nós temos pressupostos no nosso coração. Todos nós fazemos uma leitura da realidade influenciados por aquilo que está no nosso coração. Até mesmo quando fazemos pesquisa e ciência, nós estamos ali carregados dos nossos pressupostos. A simples escolha de um objeto em detrimento de outro já é algo que está sendo influenciado pelo nosso coração. Nosso coração influencia todo o processo, a conclusão e também a aplicação do nosso conhecimento. É claro que nós podemos aferir coisas verdadeiras, mas jamais vamos chegar por nós mesmos a verdades absolutas ou a verdades exaustivas. Nós podemos ter percepções e interpretações da realidade, o que não quer dizer que não existam verdades absolutas. Nós cremos pela palavra de Deus que ela é a verdade absoluta e é o óculos que nos ajuda a ler a realidade. Mas a própria Bíblia não é exaustiva acerca da realidade, porque ela não é um livro de história, não é um livro de biologia, não é um livro de ciência, embora ela contenha história e muito da Bíblia se firma em fatos históricos, embora ela contenha ciência, contenha biologia, mas ela não é um livro escrito com este propósito. Você ir à Bíblia tentando entender como funcionam as leis do universo, você vai se frustrar, porque a Bíblia é um livro no qual Deus se revela, ok? Primeiramente, dos versos 4 a 7, Salomão vai dar um de observador, como se fosse aí um cientista observando as questões, as evidências, os fatos. E Salomão inicia o verso 4 com uma conclusão: geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Aqui nestes versos, Salomão está olhando para a natureza, para a realidade criada ao seu redor, e observando que, embora os homens passem, geração vai e geração vem, a terra permanece a mesma. Salomão, é claro que não está aqui negando que não existam pequenas variações, mudanças climáticas, não é isto. Mas ele está dizendo que ao olhar para a terra, ao olhar para a realidade criada, as coisas permanecem quase que de modo geral da mesma forma. E ele está falando aqui das leis físicas da natureza. Ele observa que a natureza possui leis físicas rígidas, duras, frias, enquanto o homem vem e vai. Quando nós chegamos aqui, a terra já estava assim,
e quando nós partirmos, a terra continuará da mesma forma. Não estou entrando aqui em questão de como o homem muitas vezes explora mal a natureza, dos efeitos da exploração do homem na natureza e que muitas vezes a gente deixa pior do que encontrou. Não é isso, mas a natureza em si permanece a mesma. A questão aqui é comparar a transitoriedade dos homens, do pequeno tempo em que nós paramos aqui, e da permanência da natureza. Primeiro, no verso 5, ele analisa o sol, e aqui já digo que ele está como observador, e pense nos limites que ele tem na sua época. E também até hoje, mesmo com todo o avanço da ciência, com as descobertas do universo, a gente ainda fala que o sol nasceu, não é verdade? Mas Salomão aqui está falando do ciclo do sol, né? Que o sol nasce e se põe todos os dias, e todos os dias de manhãzinha você pode esperar que o sol vai nascer. E também de tardezinha você pode esperar que com certeza o sol vai se pôr e vai vir à noite. Ele está falando deste movimento repetitivo, ininterrupto, constante do sol, dia após dia. Depois Salomão vai observar outro elemento da natureza, que é o vento. Aqui não tem toda a tecnologia que nós temos hoje, mas como observador, ele percebe aí que o vento faz os seus movimentos. O vento vai de um lugar para o outro, e isto num ciclo repetitivo, pelo menos da perspectiva do observador. Eu não sou especialista em ventos, mas da perspectiva do observador, vento vai e vento vem e faz todo o seu movimento na terra. Depois Salomão observa outro elemento, que é a água, ou ali os rios e o mar. Diz que os rios correm para o mar, mas que o mar não se enche. E por quê? Justamente por este movimento. A água corre, vai para o mar, e com a ajuda do vento, do sol, do calor, acontece a evaporação, e a água retorna e vai neste ciclo ininterrupto, constante e também sem fim. Ou seja, Salomão observou dentro da sua capacidade algumas coisas e traz aqui alguns exemplos de como a natureza possui leis físicas inquebráveis, e como que diante do homem isto parece algo assustador, porque afinal nós somos tão pequenos, tão frágeis e passageiros. Geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Qual o propósito disso? Qual é o sentido disso? Mas é interessante observar que é justamente o fato da natureza possuir leis físicas é que a ciência é possível. A repetição é possível, a observação é possível, a pesquisa é possível. Se nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas com um propósito e fixou cada coisa na criação. Criou o universo, de modo mais específico, o planeta Terra, como um habitat perfeito para a vida do homem, para a existência da vida. E é interessante observar também, por exemplo, no Salmo 19, o salmista apela a estas leis físicas para mostrar a grandeza de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus, a sabedoria de Deus, e dizer que os céus proclamam a glória de Deus. E Davi ali apela justamente também para o movimento do sol, dia após dia, um dia discursa outro dia. Ou seja, esta questão das leis físicas, da manutenção do universo, estas leis apontam para a glória de um Deus que tem ordem, de um Deus que é sábio e de um Deus de providência que sustenta o universo. E mais, Paulo em Romanos, por exemplo, vai dizer que a criação, que a natureza, que estas leis físicas, elas dão um testemunho de que Deus existe e são suficientes para deixar o homem indesculpável diante de Deus. Afinal, o homem, ao observar estas coisas, por causa do pecado do seu coração obscurecido, ele nega a existência de Deus, nega a adorar a Deus e lhe render graças, faz de si mesmo um Deus, o centro do universo, da sua própria inteligência e do seu ego, se recusa a se dobrar diante de Deus, se recusa a lhe dar graças, e lá nós encontramos o pecado da idolatria. O homem adora a criatura ao invés do Criador. Portanto, o que intriga Salomão é que debaixo desse sol, geração vai, geração vem. Famílias se formam, povos se formam, nações se levantam e caem, e impérios são construídos e também são destruídos, não sobra pedra sobre pedra. Qual é o sentido disso? Mas em segundo lugar, Salomão vai dar um de historiador.
Quantas vezes você já viu a timeline do seu Facebook ou do seu Instagram hoje? Já percebeu como seus olhos não cansam de ver? E é certo que a mídia, as empresas de marketing já descobriram isso há muito tempo, que nós gostamos de novidade. Já percebeu que no comercial, como as imagens mudam assim rapidamente para prender a sua atenção e vender os seus produtos? O quanto nós gostamos de novidade. A gente pode ter um carro bom, mas nós gostamos do carro novo, não é? Nós queremos saber sempre qual é a moda nova, a cor nova, o celular novo, a TV nova, né? Se nós estávamos numa TV de tela plana, é a 4K, agora nós já queremos a 8K. Nós sempre queremos coisas novas, nós sempre queremos novidade, os nossos olhos não se cansam de ver. E uma das coisas que tem adoecido muito o coração, a alma, a mente das pessoas, tem levado a doenças psíquicas, é justamente essa canseira, essa sobrecarga de informação, essa poluição visual e de notícias e de informação. Nós vivemos em uma geração que está sendo constantemente bombardeada por informações. Afinal, você tem um mundo aí na sua mão, no seu celular. E fica muito difícil nós filtrarmos e termos discernimento, sabedoria e equilíbrio. Se bobear, a gente passa o dia inteiro lendo um monte de notícias. Claro que você tem que se manter bem informado, fugir de fake news, aferir as verdades na medida do possível. Mas o fato é que neste mundo globalizado nós vivemos o tempo todo bombardeado por notícias. E o caso é que nós gostamos disso. Nós gostamos de novidade. Nós somos como os filósofos atenienses, quando Paulo vai dizer lá em Atos, que eles estavam ali querendo ouvir sempre novidades. E Salomão aqui já diz que estas coisas são canseiras, tal, nossa alma se cansa, mas ainda assim nós não paramos de ver. E Salomão aqui analisando a história dos homens, aquilo que os homens sempre buscaram no decorrer da história, e aquilo que os homens costumam geralmente a fazer, aquilo que constitui a vida dos homens, ele diz que não há nada de novo. Aquilo que é já foi, e aquilo que já se fez se tornará a fazer. Ah, Salomão, você está sendo aí muito inocente. É porque você não vive no nosso século com tanta tecnologia, com tanto avanço científico, tecnológico, com tanta exploração. Salomão vivia lá naquele mundo, lá bem passado, não é? Onde não havia tecnologia, onde não havia nada. Sabe, pessoal, nós corremos um risco de sermos extremamente arrogantes, de pensar que somos mais inteligentes que gerações passadas, só porque temos instrumentos mais sofisticados. Nós achamos que somos mais sábios e lemos melhor a realidade. Bom, pois Salomão é muito mais sábio do que nós quando diz que os homens sempre fazem as mesmas coisas. Salomão não está dizendo que nunca há novidade alguma. Nós temos aí descobertas fantásticas da ciência, descobertas fantásticas tecnológicas, né? As universidades, os pesquisadores trazem descobertas fantásticas para o nosso bem, para o nosso conforto, para o nosso entretenimento, para a nossa saúde, para vivermos bem em sociedade, para o progresso e para o avanço no bom sentido da humanidade. Mas o fato é que nós fazemos as mesmas coisas de sempre, contudo com mais tecnologia. Nós fazemos as mesmas coisas de sempre, mas agora com meios mais sofisticados. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Porque nós podemos usar as coisas boas, as tecnologias, tanto para o bem quanto para o mal. Pois a mesma tecnologia que os homens têm para desenvolver coisas fantásticas são desenvolvidas também para jogar uma bomba em outras pessoas, são utilizadas também em guerras biológicas e por aí vai. Então a vida humana nada mais consiste em novas maneiras de fazermos as mesmas coisas. Afinal, não há como fugirmos disso. Você pode até querer negar a realidade, querer ser uma coisa que você não é, querer fugir da realidade desta vida. Mas, querendo ou não, nós sempre vamos fazer as mesmas coisas. Sempre estamos correndo atrás das mesmas coisas, só que de maneira diferente, com outras tecnologias, com coisas mais sofisticadas. Marco Aurélio, um filósofo, certa vez disse a seguinte frase: aqueles que nos sucederem não verão coisa alguma nova. E aqueles que vieram antes de nós não viram mais coisas do que nós vemos hoje. Pois é, mas Salomão já havia dito isto muito antes.
Ou seja, nós fazemos sempre as mesmas coisas. Há muitas correntes filosóficas, como por exemplo, isso é bem antigo, desde a Grécia, há muitos filósofos que interpretam a história humana como sendo algo cíclico, uma repetição sem fim e às vezes sem sentido, às vezes algo aleatório. Isso depende de cada corrente filosófica. Nós encontramos isso também em muitas seitas, por exemplo, algumas seitas orientais, algumas seitas reencarnacionistas, que dizem que nós vamos e voltamos para irmos nos aperfeiçoando até chegar em um destino, mas que a vida consiste então nestes ciclos repetitivos. Alguns até visam um propósito final, ou outros são repetições aleatórias. Muitos interpretam a história como sendo simplesmente algo cíclico e talvez sem sentido algum. E há outras várias maneiras, há várias filosofias que tentam aí ler a história. Por exemplo, o marxismo tenta reduzir a história a uma briga de classes, de que desde a antiguidade os homens aí são explorados e tem aqueles que exploram. Existe uma sociedade patriarcal que explora os outros. Então a vida humana se resume a isso, e a redenção seria uma revolução para que o povão tome o poder e se implante ali o socialismo. É claro que existe exploração, é claro que nós precisamos lutar por justiça, igualdade, por melhor distribuição de renda, para oportunidade para todos, mas o que nós não podemos fazer é reduzir o sentido da vida, a existência humana, a uma questão econômica e de briga de classes. Há também filósofos bem contemporâneos nossos, como Michel Foucault, que diz que a vida humana, a história humana se resume em quem tem o melhor discurso, em quem consegue dominar através do discurso. E a gente vê que isso tem influenciado muito a sociedade atual, a política, visões de política, sobre quem domina melhor o discurso, quem consegue, ou seja, em última análise, é quem grita melhor e mais alto. É claro que, novamente, eu não tenho dúvida de que muitas pessoas são manipuladas por discursos e que muitas vezes a gente vê isso, mas a questão é que nós não podemos reduzir, principalmente você cristão, a história humana como sendo apenas uma briga por quem fala melhor e quem fala mais alto para dominar o outro. Mas uma angustiante conclusão a que Salomão chega é que estas coisas são esquecidas. Geração vai, geração vem, e as coisas vão permanecer esquecidas. Já não haverá mais lembrança. Não quer dizer, pessoal, que vai haver uma amnésia coletiva de todo mundo, ou que não haja registro histórico, que nós não podemos conhecer nada dos nossos antepassados e da história. O que quer dizer é que, de fato, estas coisas são esquecidas. Elas estão lá nos livros, nós aprendemos muito com elas. Mas, pessoal, as pessoas já não estão mais aí. O que adianta elas terem ganhado o mundo todo, terem tido fama, poder, reconhecimento, prestígio, se elas não estão agora para usufruir do bem destas coisas? São apenas lembranças e que com o tempo serão esquecidas. Elas podem até ser consultadas, muitas coisas ficaram nos livros de história e até na nossa memória, mas o fato é que estas pessoas passaram. O que elas fizeram, passaram, elas não estão mais aqui, elas se foram. Muitas coisas, pessoal, se perderam, foram totalmente esquecidas, não foram registradas. Quantos nomes, quantas famílias, quantos acontecimentos. E o que será de nós, não é, meros mortais, daqui a alguns anos, quando os nossos netos e tataranetos nem se lembrarão mais de nós. Os nossos nomes serão esquecidos, não estarão mais nas rodas de conversa, não estarão mais nas conversas em família. Talvez um dia ou outro alguém se lembre, mas o fato é que o nosso nome um dia deixará de ser mencionado. Você já pensou nisso? Que um dia o seu nome será esquecido? Você não mais será lembrado? Pense em amigos e em familiares que você já teve. Pense em como seus nomes já foram esquecidos, em como as pessoas já não falam mais nelas. Bom, pessoal, e qual é a aplicação disto? O que isto me ensina? O que isso tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, fica claro que nós por nós mesmos jamais chegaremos a uma verdade que encha o nosso coração. E que também a natureza, embora proclame a glória de Deus por causa do pecado, ela é insuficiente para nos dar as respostas. Que mesmo sem levarmos em conta o pecado,
que a criação em si, a natureza, a realidade é insuficiente para preencher o nosso coração. Falta algo, falta uma peça central neste quebra-cabeça. Falta algo essencial para compreendermos a nossa vida e a nossa realidade. Lembra que Salomão está avaliando a vida debaixo do sol. Falta-nos então alguém que venha além do sol para esclarecer o nosso coração, para trazer sentido a esta vida. Falta um conhecimento que nos seja revelado. E num certo sentido, este desejo de algo maior, esta dúvida, o perguntar é algo saudável. A dúvida é algo saudável nesse sentido. Este interesse, esta curiosidade é algo maravilhoso, não só para proporcionar o exercício da pesquisa e da ciência, que foi algo dado por Deus, pois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com faculdades e habilidades, experiências e qualidades que possibilitam isto, o homem refletir quem Deus é. Porque Deus deu esta ordem ao homem de dominar e sujeitar toda a realidade criada. Mas o próprio Salomão, no capítulo 3, vai dizer que Deus colocou a eternidade no meu e no seu coração. Ou seja, nós temos fome e sede de algo maior. Nós fomos criados para a eternidade. É por isso que Agostinho disse: a minha alma não terá descanso enquanto não repousar em ti. Criaste-nos para ti, é o que Agostinho diz. Os grandes dramas de Agostinho é que ele buscava nas coisas criadas aquilo que só o Criador poderia dar. Mas louvado seja Deus, porque Deus se revelou na sua palavra. Porque Deus se revelou na história. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que falou através de homens que ele capacitou e registrou a sua revelação, que é a palavra de Deus. E este Deus também, ele mesmo veio pessoalmente na pessoa do Filho e se encarnou, se tornou como um de nós e veio debaixo deste sol para nos fazer olhar para além do sol, para nos redimir desta mesmice, para nos redimir desta monotonia, para trazer clareza, luz ao nosso coração, para que através da palavra de Deus, da sua palavra, nós pudéssemos ler toda a realidade. E em Cristo Jesus hoje nós podemos olhar para a natureza e não negar a Deus, não idolatrá-la, mas glorificar a Deus, reconhecer que há um Deus grande, criativo, poderoso, inteligente, amoroso, gracioso, provedor, justo e com um propósito. Não é simplesmente uma divindade fria, não é simplesmente uma força cósmica, não é simplesmente um poder maior, uma energia em cima, uma força, mas é um Deus pessoal que se revela e que se encarnou e que nos ama. Este Deus que criou estas leis físicas é o mesmo Deus que, por amor do seu povo, quebra estas leis para demonstrar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. É o Deus que fez o sol parar, como em Josué. É o Deus que abriu o Mar Vermelho para salvar o seu povo. É o Deus que abriu o Rio Jordão. É o Deus que parou a chuva. É o Deus que fez chover. É o Deus que veio e curou cegos. É o Deus que fez paralíticos andar. É o Deus que acalmou tempestades, transformou a água em vinho. É o Deus que ressuscitou mortos. É o Deus que andou sobre as águas. É o Deus que repreendeu os ventos. É o Deus que ressuscitou e venceu a morte, Cristo Jesus, homem, e voltará. Afinal, Paulo vai dizer: se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque depois só nos resta a morte. Mas ele diz: de fato, Cristo ressuscitou. Ou seja, nós temos real esperança. Quem pode trazer coisas novas? Só alguém que está fora disso. Só o Deus que se encarnou. Aquele que não é a natureza, não faz parte da natureza, não está limitado pelo tempo, pelo espaço, pela matéria, por questões físicas. E é este Deus que se encarnou e se fez homem. E ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Paulo diz: aqueles que estão em Cristo são nova criatura. A palavra aí também é entendida como nova criação. Nós fazemos parte do novo céu e da nova terra que estão sendo trazidos por Jesus Cristo. E Paulo diz: as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É por isso que o Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. No meio desta mesmice, há Evangelho, há uma boa nova, a verdadeira novidade, a mensagem antiga de salvação, de que Cristo veio nos salvar dessa mesmice
do pecado, da idolatria do nosso coração, da nossa rebeldia, da falta de sentido, da má interpretação da realidade, do mau uso das bênçãos de Deus, do mau uso da nossa própria vida, da nossa rebeldia contra o Criador, para nos reconciliar com Deus e encontrarmos sentido na vida. E não agora negarmos a realidade, mas usarmos a realidade e continuarmos fazendo quase que as mesmas coisas, com exceção do pecado, mas agora com um motivo maior, com um sentido maior. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora nós temos um sentido eterno, um impulso muito maior para fazer as coisas. E sabendo que em Cristo nós não seremos esquecidos, porque nós teremos uma vida eterna, nós estamos unidos a Cristo, nós vamos entrar na eternidade, Ele virá restaurar toda a realidade criada, Ele virá unir o céu e a terra, Ele virá trazer novos céus e nova terra, e nós habitaremos com Ele para sempre. Porque Jesus, Ele entrou na história para redimir a nossa história. A história só tem sentido à luz do drama da redenção. Criação, queda e redenção. A nossa história não tem sentido a parte da grande história de Deus. Fora desta grande história são enredos falsos, ilusórios que nós mesmos criamos. A nossa história só tem sentido se vivida à luz da história da redenção. E quer você admita ou não, reconheça ou não, negue ou não, você está nesta história de um modo ou de outro, ou como inimigo de Deus, ou como alguém reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Mas quando Cristo entra na nossa vida, quando nós lemos a vida a partir da perspectiva da palavra de Deus, a natureza tem sentido, a criação tem sentido, e a nossa história também passa a ter sentido. Porque nós percebemos que ela não é uma repetição cíclica e sem sentido, mas de que a história é linear. Ela tem começo, meio e fim. E na verdade, o fim da história para aqueles que estão em Cristo Jesus é apenas o começo de uma eternidade e, claro, sem fim. Mas este Cristo, ele traz sentido hoje e agora, não é só algo futuro, é algo que eu e você podemos viver agora, vivendo a vida aqui à luz da eternidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você quiser receber os vídeos semanalmente, toque aí também no sininho, ok? E vamos levar essa palavra de esperança a outras pessoas. Um abraço, galera. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem na paz. É o Deus que transformou algo. É o Deus que transformou a água em vinho. É o Deus... Algumas seitas reencarnacionistas... Algumas seitas reencarnacionistas, né, que apenas lembranças e que com o tempo